A condição humana atual representa uma soma muito grande de influências, através das mais diversas matrizes, não raro ainda amplamente ignoradas da ciência atual, em suas profundas vertentes naturais, culturais e espirituais. Basicamente, podemos apontar três grandes ciclos ou movimentos que estruturaram a evolução humana, mais ou menos ligados à evasão a partir da África como berço original das espécies, intercambiando influências plurais no tempo e no espaço, de forma direta ou indireta, a saber, e assim, após um grande aprendizado que contou muitas vezes com os conhecimentos adquiridos pelas outras espécies ou subespécies Homo em evolução, no decurso das sucessivas migrações empreendidas pelo Homo sapiens nas suas saídas da África sobretudo, a evolução humana tomou um novo curso há 50.000 anos atrás, quando uma série de fatores confluíram, tais como o completo domínio do fogo pelo Homo sapiens, a definitiva saída da África-mãe, a adoção de um modelo de comportamento similar ao atual, a preparação para a chegada do Homo sapiens sapiens, a chegada de grandes mentores manus ou progenitores pitris. Teriam sido estes mesmos mentores que incitaram a humanidade em evolução a migrar em busca de novos territórios. Para implantar então uma nova mentalidade e propiciar uma evolução em escalas cada vez mais universais. A manifestação destes grandes guias estaria associada à criação de novos ciclos de renovação e avanço da cultura humana. A migração já era um procedimento original do homem e dos seus primitivos antepassados. Para aqueles seres que mantinham um contato íntimo e permanente com a natureza, a ideia de migrar era a coisa mais natural do mundo, pois todo o tempo as espécies estão em movimento, seguindo o fluxo da vida e dos elementos. Nada mais natural que o ser humano adotasse esse comportamento para a sua sobrevivência e, oportunamente, também para acelerar a sua própria evolução.
As grandes migrações humanas estariam alinhadas, ademais, aos ciclos naturais do planeta, tal como aqueles das glaciações, associadas a certos ciclos cósmicos da Terra, mas também estão vinculadas a alguns dos ciclos culturais mais importantes da humanidade. Que grandes acontecimentos podem haver se produzido então na Terra para proporcionar um tal recondicionamento na condição humana e acionar a chegada dos grandes pitris ou patronos sagrados, quando a humanidade transitava pelo Oriente e alcançava a Austrália, durante o chamado Paleolítico Superior, que encerra a antiga Idade da Pedra. Modo geral, se tratava do ápice da última era glacial, provocando uma redução de materiais e caças disponíveis, estimulando no ser humano o desenvolvimento da sua engenhosidade. Um dos elementos mais importantes teria sido o aprimoramento da própria linguagem, segundo as avaliações da ciência. Começa ali a produção de artefatos, de vestuário mais sofisticado, de arte em escala e do artesanato, na esteira daquilo tudo que o Cro-Magnon, que é a expressão mais antiga do Homo sapiens, já havia introduzido então. Na economia, avança a cultura da pesca com anzol e arpão, uma vez que ele transitava então basicamente por litorais e por áreas glaciais. O ser humano começa a criar assentamentos, a acumular e a pastorear, avançando na organização das etnias e resultando num empoderamento que leva a uma explosão demográfica da humanidade, e que teria sido decisiva na extinção das espécies Homo e hominídeas mais antigas. Concomitantemente, as forças espirituais também amadureceram, para tratar de administrar este importante avanço da condição humana, espécie de emancipação da humanidade em relação às forças culturais e biológicas que até então praticamente eram as suas tutoras. Muitas tradições dizem que os seus saberes lhes foram transmitidos pelos chamados heróis civilizadores, não raro advindo desde terras estrangeiras. E tudo isto seguiu sempre ciclos bastante bem definidos. Cabalisticamente, temos ademais a influência decisiva do fractal do grande pentagrama da evolução, como uma síntese imediata da formação humana mais primitiva há 500 mil anos, segundo aquelas avaliações mais extensas, a partir do homem de Cro-Magnon. Não poderemos adotar literalmente aqui as colocações dos teósofos sobre o tema das rondas e das raças raízes, muito embora, simbolicamente, tudo isto tenha o seu valor, sob pena de comprometer a síntese entre ciência e filosofia que a própria doutrina secreta pretendia buscar. Atualmente, chaves mais científicas para a evolução espiritual humana já se acham disponíveis. Ao beber das precoces avaliações de uma ciência vitoriana, os teosofistas deram asas à imaginação, misturando mitos clássicos e ciclos védicos, para enxergar humanidades distribuídas em remotas épocas geológicas. Embora a evolução pré-humana não represente raças, não deixa de ser generoso incluí-la na grande irmandade humana. Afinal, estas evoluções sempre contribuíram de sobremodo para enriquecer a cultura do homem. Contudo, a evolução humana possui os seus próprios desígnios, para além das questões biológicas, destacando-se por sua grande desenvoltura mental, mas também através de uma espiritualidade especial,
onde suas metas evolutivas têm alcançado muitas vezes patamares de grande transcendência, especialmente a partir da chegada de altos expoentes espirituais no começo das rondas atuais. Nisto, as datas da evolução humana atual também são significativas no tocante aos ciclos cósmicos, especialmente aquela já mencionada de 50 mil anos passados, que inaugurou a condição atual e moderna do Homo sapiens. Ocorre que, não casualmente, os anais esotéricos também dão muita importância a este ciclo, através da astrologia esotérica das chamadas rondas mundiais da teosofia, sempre devidamente interpretadas, é claro, porque o que seriam exatamente estas rondas relatadas parece muitas vezes um assunto misterioso, quase um tabu, e não raro se emprestam números vagos ou fantasiosos. Porém, há também tradições respeitáveis que dão grande importância ao grande ano de Platão, cujos ciclos podemos entender como sendo altamente científicos naquilo tudo que diz respeito a esta evolução humana maior, trazendo luz plena ao nosso tema. Na verdade, o ciclo real em questão seriam antes os arcos deste ano cósmico, como afirmavam os persas, e quais unidades, de certa maneira completas de evolução, ainda que complementares, ditos por isso, na filosofia do tempo da Índia, como o dia e a noite de Brahma, ou Manvantara e Pralaya, cuja unidade parece integrar um sistema solar simbólico da filosofia esotérica, sendo também chamados kalpas pelos hindus. Segundo a filosofia do tempo dos antigos persas, aquele momento inicial correspondeu a um dos chamados dilúvios de fogo, que acontecem durante o solstício cósmico de inverno da era de Capricórnio, abrindo um pralaya, portanto, com potencial de induzir processos de espiritualização representados como a inspiração do mundo por Brahma. O dilúvio de fogo pode ser produzido pelo aquecimento global, pelas secas e incêndios, quedas de asteroides, vulcões e guerras, assim como pela destruição da camada de ozônio e pelas enfermidades. Terremotos também podem acompanhar esses momentos, em analogia a Capricórnio, que é um signo do elemento terra. O seu grande símbolo e estratégia seria o êxodo através da terra ardente da iniciação coletiva. As últimas supererupções vulcânicas registradas ocorreram na abertura das noites de Brahma, como aquelas que aconteceram na Nova Zelândia há 26 mil anos com o vulcão Taupo, e em Sumatra há 74 mil anos com o vulcão Toba. Outras supererupções devem ter ocorrido nestas ocasiões do planeta, geralmente acompanhadas por fortes terremotos. Sua contraparte são os dilúvios de água que ocorrem durante o solstício cósmico de verão da era de Câncer, que é um signo do elemento água, abrindo um Manvantara e, tal como Platão registra com precisão acerca da inundação da Atlântida. O dilúvio de água pode ser decorrência de enchentes e inundações pelo derretimento das calotas polares, mas também representa o fanatismo, a fascinação, a feitiçaria e a cultura de massas. O seu grande símbolo e estratégia seria a arca como escola de sabedoria para orientar a humanidade redimida por novos caminhos.
O objetivo final dessas grandes manifestações naturais é promover um reequilíbrio no planeta. Os grandes vulcões trazem as eras de gelo, sendo daí como o fogo da iniciação que leva à morte das ilusões sob a hibernação do ego, anunciando o éon de cultura espiritual do Pralaya. E os grandes dilúvios ocultam os territórios mais amplos. Aniquilando a cultura de massas e trazendo o batismo místico de reconciliação com a verdade. Preparando a manifestação da cultura material do Manvantara. Podemos encontrar uma referência simbólica a esta dualidade durante o êxodo de Moisés. Ali é dito que a multidão, durante o dia, era guiada por uma coluna de nuvem, associada à chuva e ao arco-íris. E durante a noite era guiada por uma coluna de fogo, associada a vulcões e a terremotos. A jornada de Noé encerrou com um arco-íris simbolizando a nova aliança com Deus. Representa na prática aquela colaboração entre a hierarquia e a humanidade que abre o dia de Brahma, durante a quarta raça raiz, a Atlante, no momento em que a hierarquia alcança o grau de Arhat, na iluminação dos poucos e que provê a imortalidade espiritual. Daí a Arca de Noé, construída na virada do arco do Éon, haver encalhado nos montes Ararat. E os vulcões simbolizam os fogos da iniciação que as novas humanidades tomam coletivamente na abertura da noite de Brahma, assim como a iluminação coletiva alcançada pela humanidade em evolução e que representa a iluminação dos muitos na conclusão do Manvantara, através da ascensão dos fogos internos de Kundalini que dão acesso à imortalidade da consciência. São estas grandes provações planetárias que explicam, enfim, o mistério da aparentemente abrupta transição entre a Idade Negra do ciclo que finda e a subsequente Idade de Ouro do ciclo que recomeça. Elas estariam associadas a grandes depurações, mas também a iniciações coletivas particularmente transcendentais e renovadoras do perfil humano, habilitando assim a humanidade a forjar as suas novas raças e subespécies. Esta dramática transição também recebe um nome próprio pouco conhecido, que é Idade do Diamante, a misteriosa quinta idade dos ciclos, na qual aparecem os avatares das grandes eras e suas subdivisões. Esta idade envolve assim a transição ou o final e o começo entre duas eras, chamadas por sua vez Mahasandhya e Mahasandhyana, respectivamente, e o momento exato da transição é assinalado pela chegada dos Manus, como os grandes instrutores da renovação das coisas.
especializados que são na iniciação coletiva da humanidade. Naturalmente, a partir destes êxodos, começam a ser implementados novos regimes sociais, não obstante distintos dos sistemas humanos tradicionais, relacionados ao domínio exclusivo de classes sociais. Sob a batuta dos Manus como sagrados sociólogos holísticos. Este sistema pode ser descrito daí como uma holocracia, ou um governo do todo, no que seria também uma verdadeira teocracia, portanto, para além das clerocracias que tendem a prevalecer sob este nome pela regência humana. Ademais, tudo isto é possibilitado pela reorganização tribal ou não centralizada administrativamente da sociedade humana. Outro nome que tem recebido este sistema é sinarquia, o governo comum ou conjunto, onde todas as classes sociais estão representadas dentro de uma grande concórdia universal, tal como tem sido explicado já por Saint-Yves d'Alvendre. As próprias classes sociais originais seriam apenas divisões pautadas por estágios de consciência, como assinalou René Guénon acerca da origem do sistema hindu de castas, o qual ainda tem por detrás os ashramas ou sistema de educação permanente, que serão tema da parte 5 desta série. Contudo, por detrás destes novos movimentos socioculturais de síntese, haveriam forças da natureza em comoção, como uma reação do mundo ao desequilíbrio implementado pelos homens. Há quem pense que os próprios Manus ou Kumaras teriam o poder de desencadear estas forças depuradoras. Assim, Noé é escolhido para coordenar um processo determinado por Deus. Moisés abre as águas, Sodoma é destruída pelo fogo e Elias invoca o fogo dos céus, entre outras passagens bíblicas do poder dos profetas sobre os elementos da natureza. Ainda hoje, os indomáveis Mapuches da Araucânia chilena, que são um dos tantos povos que acreditam serem sobreviventes de um grande dilúvio, afirmam serem capazes de dominar os espíritos que dormem nos vulcões da região, pelos quais foram salvos do dilúvio quando os vulcões elevaram as suas terras, segundo as antigas lendas, podendo ativá-los sempre que necessário, para solucionar problemas com a cobiça dos poderosos sobre as suas terras ancestrais, libertando então os pilanes ou espíritos dos vulcões. Embora a palavra Manvantara faça alusão aos dois grandes Manus cósmicos que pontificam nas aberturas do dia e da noite de Brahma, remete também ao caráter humanizante do dia de Brahma, através do sânscrito Manusya, humano. Por sua vez, a contraparte do Pralaya, que diz respeito à noite de Brahma, possui o sufixo Laya, que significa dissolução. Representa dizer que tudo aquilo que foi construído durante o Manvantara, em termos de tecnologias e instituições formais, tende a ser desconstruído no Pralaya, em prol de uma nova espiritualização da espécie humana, que prepara subjetivamente a humanidade para os desafios dos novos tempos.
Um dos temas centrais da primitiva mitologia hindu é a agitação do oceano primordial, ou Samudra Manthan. Embora o mecanismo lembre o Pramanta manual de rotação, seu objetivo não é o fogo original do Pralaya, mas sim a recriação pós-diluviana do Manvantara. O sagrado Monte Meru, ou algum outro assemelhado, é o pivô da cena, semelhante ao papel do Monte Ararat no dilúvio bíblico. Na verdade, a ideia do surgimento da Terra a partir do recolhimento das águas já estava presente no próprio relato original da criação, no começo do Gênesis. Os dois mitos, o bíblico e o purânico, comportam 6 personagens, como ocorre também na barca do Manu Vaisvavata, embora o tema oriental reúna deuses e titãs numa inédita colaboração criadora. Este pacto criador também está simbolizado pelo arco-íris no Gênesis. Numa interpretação, teríamos aqui a colaboração dos regentes ou kumaras das 3 rondas, com os regentes das raças da 3ª ronda, preparando o contexto cósmico da ronda ou do Manvantara atual, que é aquele do Homo sapiens sapiens. Assim, tanto os ciclos dos supervulcões como os dos dilúvios são de 26.000 anos, e ambos estão dialeticamente interligados. A atividade vulcânica ativa glaciações a curto prazo, que depois degelam sob ação antrópica ou natural, produzindo dilúvios. Mas se pode estimar, nos termos da teoria Gaia, que os vulcões também possam ser acionados como reação às ações humanas sobre a atmosfera planetária. Num dado sentido, estes 2 grandes clímax históricos estão associados à exacerbação de 2 aspectos capitais da cultura humana: tecnologia, no final do Manvantara, e espiritualidade, no final do Pralaya. Este último representa a faceta não explorada pela ciência, embora a face mais obscura das tecnologias primitivas tampouco seja do interesse de muitos desvendar. Desde então, começou a extinção das espécies e cresceu o desequilíbrio de forças na própria evolução. Demandando também por isso desenvolver uma contraparte espiritual, como forma de fomentar taticamente um novo equilíbrio. Os cultos animistas, espíritas, fraternalistas, devocionais, sideralistas e esotéricos ocuparam daí as atenções em vários estágios da evolução cultural humana. Todo este quadro foi ainda mais agravado, assumindo mesmo escala planetária, através do manejo completo do fogo a partir da adoção do comportamento atual do Homo sapiens há 50.000 anos, momento que não casualmente dá origem ao registro da evolução das rondas humanas. O fogo é o único elemento da natureza que pode ser manejado em escalas realmente importantes e com consequências altamente devastadoras do meio ambiente. Ali mesmo teve início, pois, as grandes mudanças ambientais antrópicas em escala. Os nossos tempos não representam a primeira vez que as ações humanas desencadeiam mudanças climáticas importantes no planeta. Proporcionalmente, isto já aconteceu antes,
e o impacto da Era do Fogo foi grande nos momentos em que o clima da Terra era regularmente mais frio do que é nos nossos tempos. Desde então, o aquecimento do planeta foi por vezes causa e consequência do emprego humano pelo fogo, não raro com propósitos intencionais nesta direção, especialmente naqueles picos de cultura de massa no planeta, como são os finais dos Manvantaras, sob as chamadas Kali Yugas ou idades negras de materialismo, como é, aliás, a nossa própria situação atual. O uso do fogo chegou a ser praticado em larga escala pela humanidade, para fins bélicos inclusive, buscando destruir os ambientes de adversários, entre outras finalidades mais ou menos conscientes, tal como a própria metalurgia. E o esforço planejado para avançar nas mudanças climáticas tem sido uma constante desde então, especialmente dentro daquelas sociedades tecnologicamente mais organizadas e avançadas. Ainda hoje, é possível ver na indiferença humana pelas mudanças climáticas a intenção de esquentar o planeta para reduzir investimentos sistemáticos de calefação e obter novos territórios agrícolas em áreas mais frias, populosas e ricas do planeta. Afinal, a engenhosidade física humana está sempre muito relacionada à busca pela chamada qualidade de vida. Já em locais mais quentes, esta qualidade pode ser alcançada com maior simplicidade. Importa notar que a ideia dos arcos do tempo cósmico, ou rondas, possui um reflexo direto sobre os arcos do planeta, isto é, os seus hemisférios, leste-oeste e norte-sul, determinando uma dialética também associada às raças raízes enquanto quadrantes do globo. A polaridade leste-oeste trata basicamente do Ocidente e do Oriente, ou, mais exatamente, do grande bloco oriental, abarcando Europa, África, Ásia e Oceania, e bloco ocidental, as três Américas, o que vela pelo verdadeiro mistério das Atlântidas. E a polaridade norte-sul, que também comporta particularidades continentais, com a exceção quase exclusiva da África, espécie de pivô da evolução, que perspassa amplamente os dois hemisférios. E aqui interferem aquelas leis da natureza que separam a circulação das correntes atmosféricas e marítimas, criando zonas de retaguarda hemisféricas contra grandes catástrofes ambientais. Há quem pense que funcionaria até contra catástrofes nucleares. E neste caso, o tema das raças merece idêntica reavaliação, encontrando da mesma forma referências mais realistas na própria tradição, e sempre corroboradas perfeitamente pela ciência, naquilo que esta alcança avaliar. Cada ronda atende pela evolução de uma nova subespécie humana, estritamente associadas, ademais, ao tema das raças como subdivisões desta evolução cultural, e que dividem também com as espécies a forma como a história avalia a evolução humana a partir de questões basicamente externas. Cada ronda comportaria, neste caso, 2 ou 3 raças, a depender da divisão de tempo a ser adotada, entendidas como estágios antropológicos e culturais da humanidade,
mais ou menos centralizados em termos étnicos e continentais, sendo que apenas as últimas manifestações puderam ser bem identificadas pela ciência moderna, porque se tratavam de aspectos mais materiais, como inovações econômicas e tecnológicas importantes e bastante valorizadas ainda hoje. Assim, estes registros herméticos, os quais muitas vezes têm acontecido através de inspiração superior, afirmam que estamos no final da quarta ronda. Este fato concorda perfeitamente, pois, com o ciclo da evolução humana moderna dos cientistas, cosmicamente falando, com seus 50 mil anos, coroados pela chegada do Homo sapiens sapiens, supostamente o mais evoluído, há uns 13 mil anos atrás. Aliás, teríamos aqui um provável padrão, na medida em que este homem modernizante de 50 mil anos também encerraria a quarta parte da existência geral do Homo sapiens nos seus 200 mil anos. Esta divisão sempre permite pensar no desenho das mandalas. Ademais, este ciclo está alinhado com muitas importantes evoluções da vida na Terra, estruturada sobre o valor 5. Todas estas rondas produziram daí evoluções importantes que iam enriquecendo e auxiliando as evoluções seguintes, e de maneira crescente, produzindo hierarquias espirituais cada vez mais amplas e poderosas. Esta é a grande história oculta da Terra, que a doutrina secreta procurou descrever, porém ainda sob muitos véus e limitações. Muita coisa remota da evolução humana parece-se estimar melhor por prospecção e dedução, através dos diversos calendários mundiais. E todas estas rondas foram caracterizadas essencialmente por grandes processos migratórios, que pouco a pouco foram se tornando assentamentos territoriais, especialmente nesta última ronda mundial, que é a atual, chamada também de período neolítico. Muito embora ali também sempre se tenha realizado esforços migratórios em busca de melhores condições de vida e para difundir uma nova cultura no planeta. E a motivação dessas jornadas sem volta para fora do continente original, tema não obstante controverso em alguns círculos, se deveria a um amplo número de fatores, tais como superpopulação, fome, guerras, mudanças climáticas, divergências políticas e inovações culturais. O fato é que havia riscos permanentes para a preciosa existência humana, como havia sido percebido a partir da catástrofe do supervulcão Toba, ocorrida milhares de anos antes, e sob a qual a humanidade quase pereceu juntamente com inúmeras espécies de todos os graus de evolução, entre outras tantas ameaças possíveis da natureza ou do próprio ser humano. Era preciso começar a apurar e logo começar a socializar, portanto, aquelas dimensões mais elevadas que estariam potencialmente acessíveis aos seres humanos, e que seriam, em última análise, a sua verdadeira origem cósmica. Pouco a pouco, a ordem cósmica tratou de forjar mentores hábeis para conduzir a humanidade para novos rumos e superiores destinos.
A existência de lideranças sempre ocorreu entre as espécies, e de certa forma isto reflete a própria ordem do universo. As grandes lideranças já estavam presentes nas espécies anteriores da evolução humana. E no fórum da humanidade, elas vinham se destacando pela habilidade de congregar as suas sociedades, por apurar sínteses, produzir cultura e forjar inovações. E a divina liderança, que teria dado a partida para se organizar a evolução humana moderna há 50 mil anos, é conhecida biblicamente como o Ancião de Dias, nome que recebeu em função da antiguidade a que remontam os seus dias sobre a Terra, ou nas suas atmosferas mais sutis, e não exatamente em função da sua aparência, como a leitura ocidental parece imaginar. Daí o seu epíteto oriental de Sanat Kumara, que significa jovem eterno, o que tampouco representa se tratar de crianças, como os orientais não raramente são levados por sua vez a imaginar. Com este último nome, ele também é visto como Virgem Eterno, quando passa a receber interpretações piedosas quanto a ter optado por servir a humanidade ao invés de procriar, como se tal coisa pudesse representar alguma distinção especial entre os grandes servidores da luz. O epíteto representa, na verdade, uma designação cósmico-avatárica, em função da sua chegada na Era de Virgem, na ocasião da sua última encarnação cósmica, representando a partir dali um protótipo não apenas para a Era, como também para toda a humanidade, como um verdadeiro Senhor do Tempo, porque a humanidade tem entre suas aspirações, afinal, a imortalidade espiritual e, é claro, uma eterna juventude aparente. Sanat Kumara também é chamado de o Sacrifício Eterno, em função da sua permanência como guardião cósmico do nosso planeta através dos eons. Este Kumara, como é chamado hoje, representa o supremo patrono da humanidade, tendo começado a sua missão antes das rondas atuais e alcançado a sua ascensão cósmica no começo da primeira ronda, abrindo caminho para os Kumaras seguintes. Sempre apontando os caminhos para a renovação e o enobrecimento humano em todas as suas dimensões e expressões. Pois, como dizem os Vedas e a doutrina secreta, Sanat Kumara surgiu na Terra há 18 milhões de anos. Esta data é, porém, esotérica, pois seria muito anterior a qualquer evolução humana e até hominídea. A solução perfeita é dada, contudo, pela aplicação da mesma fórmula de conversão do Manvantara, oferecida no glossário teosófico, empregando então o divisor 360. Com isto, chegamos no valor de 50 mil anos, que é o começo exato da primeira ronda mundial ou do Mahakalpa. Sua aparência atual não parece com nenhuma raça conhecida hoje em dia, mas consta haver sido adquirida em sua última encarnação cósmica na organização da Atlântida, na ocasião da abertura do último Manvantara. A representação que dele se divulga hoje evoca apenas vagamente o seu nobre aspecto pessoal, mas ele ainda pode ser contatado nos planos etéricos, pelos iniciados que atingem a terceira iniciação. O poder único deste Mestre Supremo oferece o mais vívido contato extrasensorial
que é possível obter com as hierarquias de luz em nosso planeta, pois ocorre em pleno estado de vigília, exatamente como se uma janela se abrisse perante o meditante. Ali, o iniciado tem a sua visão arrebatadora do Senhor da Eternidade, privando por alguns momentos com o guardião do planeta. O Rei do Mundo faz desta forma uma deferência especial aos seus melhores guerreiros, aqueles que souberam lutar a boa luta, e elevaram alto as suas espadas de luz, alcançando a terceira iniciação, dita solar, e prontificando-se desta forma a penetrar em breve nos campos da imortalidade e a adentrar eventualmente nas próprias hostes da hierarquia. Se diz que o vigilante silencioso abranda então as suas energias para não impactar excessivamente o candidato que está a lhe contatar pela primeira vez. As narrativas esotéricas falam também que o Grande Senhor apura esta iniciação nos discípulos através do seu poderoso cetro adamantino. Certamente estes iniciados poderão sentir suas auras serem dinamizadas e equalizadas através de toques especiais misteriosos. A vida nos planos espirituais é, assim, uma grande verdade exaltada pelos mestres. Aqueles que refinam a própria consciência e se preocupam sinceramente com o bem de todos terão a oportunidade de sintonizar com as informações iluminadoras e com as energias positivas que dali emanam. A chegada dos Kumaras há 50 mil anos elevou a espiritualidade a um outro patamar, pois a humanidade superou o animismo e os cultos clânicos de espíritos tutelares até então praticados, para poder contar com uma espiritualidade cósmica realmente elevada e promissora, oferecendo novas perspectivas para todos, desde as pessoas mais humildes até os iniciados mais avançados. A revelação e a atuação desses grandes seres de sabedoria abriu novas perspectivas na evolução humana, especialmente a partir da terceira ronda, quando a antiga dualidade tecnologia-espiritualidade pôde ser superada por um terceiro elemento de síntese, através da espiritualidade científica, originando as verdadeiras escolas de iniciação e outorgando uma nova dimensão para os conhecimentos humanos. Para muita gente, a ideia dos mestres tem se tornado apenas modismos ou mitologia New Age. Mas para alguns poucos que buscam palmilhar com zelo e dedicação o caminho espiritual, eles representam uma profunda realidade com a qual mantêm contatos através dos planos espirituais, e eventualmente até de forma mais pessoal, capacitando-se assim a avançar sempre nas suas sendas. Estes têm a oportunidade de conhecer grandes mestres nos planos espirituais, porque também buscaram conhecer antes bons mestres no plano material. A experiência nos planos transcendentais, especialmente através da conexão com estes grandes seres, tem permitido transferir a consciência para relativizar as demandas dos mundos manifestados em elevado grau, demonstrando um tanto cabalmente a relatividade das leis deste universo, e forjando aquilo que muitos chamam a miúde de milagres.
Oferecemos, então, um resumo dos 4 ciclos cósmicos ou platônicos embutidos neste atual momento de evolução humana de 50.000 anos, dentro do qual vem sucedendo a evolução das 14 raças do atual Kalpa Maior, estando já por finalizar. Começamos apresentando um quadro sinóptico com estes ciclos, que trataremos de descrever no capítulo seguinte desta série, sempre seguindo os ciclos das grandes migrações humanas renovadoras do próprio Homo sapiens, sob a orientação dos grandes Pitris, Kumaras ou Manus. Certamente, a decisão final de migrar sempre veio a partir da orientação original dessas fontes superiores, porque tais movimentos também estão associados a novas missões raciais e planetárias, isto é, a renovação da cultura humana e das próprias subespécies do Homo sapiens. Pois outro termo também empregado para essas hierarquias planetárias é Manu, mentor, donde o termo Manvantara, ou período entre 2 Manus, que é o mesmo ciclo do grande ano de Platão, porém sob uma outra repartição que não o zodiacal. Tradicionalmente, a missão dos Manus se associa ao processo da migração ou êxodo, como forma de buscar um novo espaço para implantar um novo tempo.